pecado, da justiça e do juízo. Vai fazendo o seguinte: você está errando o alvo, você está errando o alvo, porque o pecado é isso, pecado, não é para errar o alvo. Você está errando o alvo, você está errando o alvo, você está errando o alvo. Olha, tem justiça de Deus se você não mudar, tem justiça de Deus se você não mudar. Aí a pessoa não muda, o Espírito diz, não, vai haver justiça. Aí depois da justiça vem o que? Juízo. Então até mesmo a ação do arrependimento para o homem está ligada com o Espírito. É por isso que eu disse para vocês, e amarrei bem a questão, depois da cruz, o maior ato que a igreja pode vivenciar é ter a experiência com o Espírito de Deus. Não tem outro feito maior depois da cruz de Cristo. Irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vou falar devagar para vocês entenderem. Uma pessoa, irmão Juarez, cheia do Espírito Santo, vou falar bem devagar para não confundir leveza com a ação do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode até se irar, pastor, mas ela não joga para fora. Irmão, você conviver com alguém cheio do Espírito Santo é algo escandalizador para alguém que não tem o Espírito de Deus, irmão, é assim. Porque se você está encharcado na ação do Espírito de Deus, não há espaço para gritaria, para espalhar fatice, não há espaço para raiva, não há espaço, porque o Espírito de Deus te encharcou de uma maneira que ele submergiu todas as tuas emoções. Ele submergiu as tuas emoções. Quem é o apóstolo do amor dentro da Bíblia que a gente conhece? Se eu perguntasse para você, quem é o apóstolo do amor? Aí você ia falar na cara, você ia falar assim, João, não é isso? Sim ou não? João é o apóstolo do amor. Inclusive existe até uma briga teológica, que ele, quando escreve o seu evangelho, ele sempre se refere a ele, irmão Juarez, assim, o discípulo a quem Jesus amava. Quando ele se refere a ele mesmo, ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava. O João era aquele camarada que se sentia amado, não haveria necessidade de Cristo dizer que o amaria, ele se sentia amado. Agora o discípulo do amor, uma vez quando estava em Samaria junto com Jesus, com os 12 apóstolos, uma vez que Samaria não aceitou a pregação do Evangelho, o discípulo que nós conhecemos como o apóstolo do amor, olhou para Jesus e disse, o Senhor quer que a gente ore, e que desça fogo do céu, de que mate todo mundo? É o discípulo do amor. Fala assim, se eu quiser a gente ora, e o fogo desce, mata todo mundo, está resolvido, esse povo aqui não te atormenta mais. Aí você percebe de que aqui ele está pedindo a morte. Como que o amor verdadeiro chega no nosso coração, irmão Juarez? Aquele amor, o amor verdadeiro é aquele amor que está escrito em Coríntios 13. É o amor que não se ensoberbece, é o amor que não inveja, é o amor que não maltrata, é o amor que não trai, é o amor, esse é o amor genuíno. Como que a gente consegue ter acesso a esse amor? A gente só consegue ter acesso a esse amor se a gente estiver na cruz com ele, pastor Rodrigo. Porque o João só sabe o que é amor divino, irmão Juarez, quando ele olha para a cruz, ele vê um homem crucificado, e este homem que está crucificado está dizendo, Pai, perdoa todo esse povo que está fazendo isso comigo, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, a ignorância está cegando eles, a ignorância. Não, o pior cego não é aquele que enxerga, o pior cego é aquele que se recusa a enxergar. E quando a Bíblia fala de ignorância, não é aqui, tá? Não é aqui, nesse olho físico, pelo amor de Deus. O que é ignorância espiritual? É os olhos do entendimento fechado. Vou dar um exemplo para vocês, segundo aos Coríntios 4:4, Paulo diz, o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Irmão, o entendimento enxerga? Claro que enxerga. Claro que enxerga. Paulo diz, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que a luz de Cristo não resplandeça sobre a cabeça deles, sobre o intelecto deles. Paulo está dizendo, gente, o diabo está tentando cegar o entendimento de vocês. Irmão, uma pessoa que não tem o entendimento aclarado por Deus, ela é capaz de cometer a atrocidade achando que isso tudo é normal. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 18, ele diz assim, ó Efesianos, eu oro a Deus para que os vossos olhos sejam iluminados, os vossos olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês saibam qual seja a vossa riqueza da vocação da glória de Deus para vocês. Paulo está dizendo, gente, a gente precisa orar a Deus para que Deus ilumine a nossa cabeça, para que a gente entenda qual é a riqueza da vocação de Cristo para nós, para a glória de Deus.
Então eu só consigo ter um amor verdadeiro, eu só consigo ter uma ação de arrependimento se eu estiver desarmado, vou repetir, desarmado dos meus achismos, das minhas ideias, de tudo aquilo que sei. Eu me desarmo diante de Deus e digo: Senhor, me orienta, Senhor, me ajuda, Senhor, faz, Senhor, não consigo. Aí eu me desarmo de todas as minhas habilidades. Eu me desarmo de todas as minhas prerrogativas de que eu posso fazer e digo: Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que tem que fazer por mim, porque se eu for agir por mim mesmo, o caldo vai engrossar. Sim ou não? Claro que sim. É isso, irmão, pelo amor de Deus. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que opera em mim está sempre fluindo em mim, essa natureza caída. Mas se a gente estiver inclinado diante do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai fazer coisa grande. Deu certo aí? Deu certo aí? Está sem internet? Está sem internet. Profecia, Joel 2:28. Nós começamos aqui, tá? Se você quiser olhar para cá, fica até melhor, tá? E há de ser que depois, aquele depois ali eu coloquei em maiúsculo, irmão. Não há, preste atenção, pelo amor de Deus, isso aqui tem que caber amarrado na nossa cabeça. Não há possibilidade do Espírito de Deus trabalhar no coração que você repreendeu. Não há. Não há. Deus não é tirano, Deus não é sagaz, que chega bagunçando a casa do Senhor sem pedir licença para o Senhor. Irmão, Deus, Ele é completamente educado. Esse derramamento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém, sobre a causa de alguém, está condicionado ao arrependimento. Não tem como ele fazer se não enxergar no meu coração e no teu coração um ato de arrependimento. Não há capacidade dele fazer. Não há capacidade dele fazer absolutamente nada. Então essa promessa de Joel 2:28, que se cumpriu em Atos 2, está condicionada a um arrependimento coletivo. Primeiro ele divide, arrependimento ele quer dos ministros, dos líderes, e depois ele traz para todo o povo. Mas há uma necessidade de arrependimento, mudança de rota, para que o Espírito de Deus seja derramado. Então é isso que a gente precisa entender. Está condicionado, vai ser depois de quê? Depois do arrependimento. Coloca um slide para mim, não sei se você vai conseguir aí, do arrependimento. Nós paramos aqui, tá? Arrependimento. Irmão, arrependimento é uma palavra hebraica chamada techuvá. Eu disse isso aqui para você. Techuvá, se você der um Google, se você tem um dicionário, você vai encontrar assim: retorno. Techuvá, retorno. Só que techuvá para o judeu, a techuvá está aqui, ó, na coluna. Está na coluna do judeu. Está na medula óssea do judeu aqui. Nessa coluna cervical, aqui na principal. A techuvá está aqui. Porque techuvá, arrependimento, é poder excomunal de inclinar corpo e alma e espírito. Presta atenção, pelo amor de Deus, é para dar um sorrisinho de canto de boca. Essa techuvá que está aqui na coluna do homem, esse arrependimento, esse ato de encurvar corpo, alma e espírito, ele só pode ser feito diante do Todo-Poderoso, diante de Deus. Se você inclina corpo, alma e espírito diante de alguém pedindo perdão, é porque Deus já trabalhou no seu coração. Porque se Deus não trabalhar no teu coração, você vai inclinar a cabeça, você vai inclinar o corpo, mas a alma e o seu espírito vão estar de pé, cheio de altivez. E a probabilidade de você errar de novo vai ser altíssima, porque não houve uma convenção geral na sua tricotomia. Presta atenção, lá vem Jesus do deserto, aí o diabo diz assim: tudo isso eu te darei, mostra todos os reinos. Fala assim: tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Peraí, não dá para adorar de pé não? Não dá para adorar de pé não, irmão Aracê? Não dá para adorar de pé não, irmão Juarez? Claro que dá. O que o diabo está fazendo com que Jesus? Olha, se dobra diante de mim, corpo, alma e teu espírito, retorna para cá, vem para cá. E aí o que Jesus fala para ele, pastor Rodrigo? Está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O que Jesus está propondo para o diabo é: você quer que eu me encurve diante de você, mas essa ideia de se encurvar, ela está escrita, só é pertencente somente ao Todo-Poderoso, a Deus. Você já prestou atenção de que a gente se encurva diante de tantas coisas?
Você já prestou atenção de que às vezes a gente inclina o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para coisa que não deve? Sabe que isso acontece só comigo ou acontece com vocês também? Diante de uma realidade bem geral. A gente inclina a nossa percepção, a nossa alma, o nosso espírito para tanta coisa, sendo que isso deveria ser inclinado somente ao Todo-Poderoso. O que é idolatria para o judeu? Idolatria não é somente você adorar uma imagem. Idolatria é serviço no latim. Mas idolatria para o judeu, se você faz isso, se você faz isso diante de uma situação, você já é idólatra. Porque a ideia de idolatria para o judeu, pastor, é baixar a cabeça em obediência. E essa parte aqui, irmão Juarez, essa parte aqui da cabeça, como é que a gente chama isso daqui aqui em São Paulo? Chama o quê? Eu vou chamar de coco aqui, ó. Essa parte aqui para o judeu é chamada de cerviz, tá? Essa parte aqui. Aonde eles colocam o quepá? Alguém já viu o judeu de quepá? Aquele negocinho pequenininho. Aqui, essa parte aqui é chamada de cerviz. Quando Deus fala assim, povo de dura cerviz, não é serviço, é um povo que tem dificuldade de baixar a cabeça diante dele. Pegou? Povo de dura cerviz é um povo que tem dificuldade de baixar. Presta atenção, todas as vezes que você baixa, seus ombros automaticamente precisam ser desarmados. Sabe como que o Salomão chama isso daqui? Ombros. Eles falam que os ombros são chamados os homens fortes da casa. Homens fortes. Você colocar aqui para mim, por favor, Eclesiastes 12? Por favor, Eclesiastes 12. Eu vou empolgar vocês agora. Agora vocês vão ter uma imagem de vocês no futuro, tá? Se vocês não tivessem com Cristo. Essa aqui é a imagem de uma pessoa sem Cristo. Eclesiastes capítulo de número 12. Lembra-te agora do teu Criador antes, nos dias da tua juventude, enquanto não se chegam os maus dias, e antes que se aproxime os anos dos quais você venha dizer, não tenho neles prazer. Próximo, presta atenção. Enquanto o sol e a lua ou as estrelas ainda não estão escuros, e antes que se torne a vir as nuvens após a chuva, mais para frente, no dia que os guardas da casa tremerem, no dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens fortes se encurvem, e cessem os moedores por serem poucos, e escureçam os que olham pelas janelas. Linguagem figurativa. Deixa aqui. Aqui do que você tirou, 2. Isso aqui, isso. Antes que tenhamos homens fortes. Quem são os homens fortes para o judeu? Quem são os homens fortes? Ele está dizendo, antes que os homens fortes tremam. Quem são os homens fortes? Você nunca mais, quando você lê Eclesiastes 12, principalmente no culto de jovem, né? A gente vê isso aqui, né? Quem são os homens fortes para os judeus? Punho. Isso aqui é homem forte. Camarada se armou, você já fica. E se assiste o UFC, Gabriel, pelo amor de Deus, vai virar um McGregor da vida, certo? Mas homens fortes. Se alguém te ameaçar, os homens fortes já levantam. Quem são os guardas da casa? Os ombros. Irmão, isso aqui é tão forte na cultura judaica, que isso aqui é chamado de, antes que tenhamos homens fortes, e se encurvem aqui, os homens fortes aqui, tremerem os homens fortes, isso daqui é chamado de soldados fortes, homens fortes, são os seus ombros. Todas as vezes que a fortaleza do homem está aqui, de todo o ser humano. Por isso que, vocês vão ler quando vocês chegarem em casa, se vocês quiserem. Por isso que, quando você lê Ezequiel 47, Deus pega Ezequiel, traz ele para dentro do templo, faz ele andar em volta do templo. Ele olha para o altar, percebe que o altar está enfeitado. Ele olha para a porta do templo, da porta do templo está saindo água. Aí o homem que traz um cordel na sua mão, que é uma espécie, uma estrutura de medir, mede até nos artelhos dele aqui e fala assim, vem até aqui, a água vem. Aí o homem mede novamente, bate no joelho dele, aí mede novamente, bate no umbigo dele, e aí o homem não mede mais, mas coloca a medida na mão dele e fala assim, agora vem. Aí o Ezequiel entra mais um pouco e a água dá nos seus ombros, os homens fortes. Quando aqui é coberto por alguém, na cultura judaica, você está completamente rendido. É por isso que tem gente que não está completamente rendido por ele. Por quê? Porque as águas estão só nos artelhos. É só simpatizante.
Tem aqueles que vêm, gostam da palavra, fica meditando, está no joelho. Tem aqueles que gostam do culto, do louvor e da igreja, mas não vive, está no umbigo. Mas tem aqueles que gostam de louvor, que gostam de igreja, que lê Bíblia, e está dizendo, eu não consigo agir se não for pela tua vontade. As águas já cobriram os ombros dele. Pegou? Não, fala sério, isso é muito sério. Então quem são os homens fortes da casa? Os homens fortes da casa são os ombros, irmão. Os punhos são os guardas, os ombros são os homens fortes. Quem são os moedores? Os dentes. Quem são as janelas do corpo que já escureceu? Os olhos. Olha a figura desse homem aqui que o Salomão está dizendo. É um camarada de que os punhos estão tremendo, os ombros estão caídos, já não tem mais dente, e até para andar tem dificuldade, porque a visão já não dá. O que Salomão está dizendo? Antes que esse trem chegue na sua vida, se lembre do Senhor. Está conseguindo entender? Antes que as mãos caiam, por não ter mais força, antes que os ombros murchem, por você não ter mais habilidade, antes que a visão seja debilitada, a ponto de você não enxergar nada, lembra-te do teu Senhor. Ficou claro aí? Então essa ideia de baixar a cabeça e murchar os ombros é uma ideia de rendição total. O senhor gosta de UFC? Gosta de UFC? Mas já assistiu? O senhor já assistiu UFC? Já. Você já prestou atenção que quando o camarada monta nas costas do outro que dá um mata-leão, acabou? Não tem como sair. Por que quando alguém dá um mata-leão pelas costas, a luta já está encerrada? Não tem como resistir, porque dominou os ombros. Está conseguindo entender? Dominou os ombros. Então, quando eu não estou altivo diante de Deus, mas quando eu estou encurvado diante de Deus, a minha serviço, os meus ombros fortes diante do Senhor, eu estou completamente rendido por Ele. Irmão, isso aqui é muito forte, sabe por quê? Já conhece alguém que está completamente errado, mas está assim? Não entendi. Conhece não, né? Não conhece não. Não, eu não conheço, você não conhece. Como assim? Ó, os homens fortes lá em cima, serviço altivo. Certo? Mas quando a gente entende de que a gente precisa desse arrependimento genuíno, a gente se dobra por completo. E deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui não é se reduzir, não é se auto-menosprezar, não é sentimento, irmão de Juarez, de autocomiseração, mas é um espírito que está dizendo assim, eu preciso ser ensinado, é uma alma que está dizendo assim, eu preciso ser realocado para o propósito correto. Alguém já passou alguma aflição aqui? Porque no Salmo 119, o Davi diz assim, obrigado por ter me afligido. Para de graça. Não. Tem alguns textos que pastor Rodrigo, você não tem ideia. Tem texto que o Olavo lê, o Olavo para e fala assim, não cabe na minha cabeça. Obrigado, Senhor, por ter me afligido, porque a tua aflição me fez entender o teu propósito. Irmão, o camarada está agradecendo, ele está dizendo, muito obrigado pela luta, muito obrigado pela batalha, muito obrigado por todas as guerras, irmão Juarez. O Davi está dizendo assim, obrigado, porque isso me fez entender o teu real propósito. Aí o senhor vai buscar o significado da palavra aflição. Aflição traduzido significa força exercida sobre algo ou alguém para voltar ao propósito. Vou repetir, aflição, força exercida sobre algo ou alguém para voltar ao propósito. É você estar caminhando retinho, aí você decide sair um pouquinho da sua rota, de repente a aflição chega, e a aflição vai exercer uma força violenta em você. Para quê? Para você voltar para o propósito. Para de graça. Isso é muito violento, irmão. Isso aí não cabe, porque a aflição que eu sinto no meu coração é Deus querendo me realocar de onde eu nunca deveria ter saído. É o Espírito que mexe com você, chacoalha você e fala assim, aflição. Alguém já ficou com o coração aflito? Coração apertado, coração doendo? É porque as coisas saíram do lugar e ele está exercendo isso, dizendo, vou forçar você um pouco aqui, meu Deus, não cabe na nossa cabeça a ideia de um Deus que pode quebrar. Isso aí não cabe na minha cabeça não, pastor. Você já viu aqueles pastores do Oriente Médio, aquelas ovelhas bem rebeldes que ele tem? Sempre tem ovelha mais rebelde, né? Os pastores beduínos ainda têm essa tática, até hoje, irmão Juarez. Os pastores beduínos do Oriente Médio, eles têm um cajado, esse cajado na ponta não faz uma curva,
Aquilo ali é um encaixe, não sei se vocês sabiam, aquilo ali é um encaixe, tira o encaixe e vira uma lança, certo? Coloca o encaixe, vira aquela curvinha ali, a ovelha cai e ele traz para perto. Ele tira o encaixe e vira uma lança para proteger do lobo. Mas quando a ovelha é muito sagaz, que não quer estar muito perto das outras, e ele não quer perder a ovelha, e existem cenas reais, se inclusive você quiser dar um YouTube depois, o pastor pega a ovelha e propositalmente quebra a perna da ovelha. E você olha para aquilo e você diz, não, um camarada desse não é pastor não, irmão, ele está quebrando a própria perna da ovelha. E aí perguntaram para um dos pastores beduíno daquele lugar, o porquê que ele estava quebrando a perna da ovelha. E aí o pastor sabiamente disse, o pastor beduíno disse assim, é mais viável ela estar com as pernas quebradas nos meus braços, do que estar inteira, longe do rebanho, sem eu saber onde ela está. Não cabe na tua cabeça um Deus que pode te quebrar. Não cabe não, irmão. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O Deus que é salvo pode te assustar. E vou falar uma coisa para você, irmão. Se tem uma coisa que Deus sabe é te realocar dentro do propósito. Techuvá é arrependimento completo com o pior do espírito. Se alguém se arrependeu só na esfera do corpo e da alma, e o espírito está de pé, vai errar de novo. Se alguém se arrependeu de forma genuína, corpo, alma e espírito, não vai errar de novo. Pode dar não, chova canivete. Eu não vou voltar a comer o meu próprio vômito, não vou. Agora presta atenção, arrependimento no grego é chamado de metanoia, ou metanous, não sei se vocês já ouviram falar desse negócio. Metanoia, meta é além ou mudança no grego, tá? Significa essas duas coisas. Agora noia aqui não é noia quem usa droga, tá? Noia aqui, ou nous, também, presta atenção, pelo amor de Deus, noia aqui ou nous é o princípio cartesiano de Carter, que literalmente aqui, noia ou nous é mente. O que é alguém que se arrependeu? É alguém que mudou de mente. Cara, você gostava do pagode, tico-tuc, rapaz, não gosto mais, por quê? Mudei de mente. Mas você gostava com uns negocinhos aí, cara, não gosto mais, mudei de mente, metanoia. Meta, além, mudança, noia ou nous, mudança de mente. Para mudar a mente, posso falar, irmão Juarez? Para mudar a mente, você precisa não se amodelar ao padrão que rege o mundo. O mundo está dizendo, seu corpo, suas regras. O mundo diz, seja feliz, porque quem sabe pode ser o último dia. Viva o que tem de viver antes que a velhice chega. Esse é o padrão que o mundo está dando. A Bíblia diz, não vos conformeis. Conformar ali é se amoldar. Se amoldar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tinha um padrão de pensamento, mas quando o Evangelho chegou em mim, minha mente foi transformada, porque houve metanoia no meu coração, houve metanoia no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Eu mudei a minha forma de pensar. Glória a Deus. Você entendeu? Essa transformação, essa mentalidade, essa imagem de Cristo precisa estar impregnada em você. Sabe o que é difícil? Agir como Jesus age, falar como Ele falaria e ter as mesmas reações de que Ele tem. Isso te custa muito. Teve um cara que pareceu muito com Jesus, o nome dele é Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Inclusive tem livro aí, tá? Tem um livro dele. Esse camarada parecia com Jesus não na fisionomia, mas ele parecia com Jesus nas ações. O apóstolo dos pés sangrentos, o camarada andava tanto pregando que onde que ele passava, irmão Juarez, ficava um rastro de sangue de tanto ele andar. E quando ele chegava perto das pessoas, as pessoas diziam, você parece Jesus, mas não é parecer aqui, é nas ações de Jesus. Isso vai te custar muito, mas se você estiver amoldado pelo Espírito, se você tiver a mente transformada, você pode ter certeza, você consegue. Não é difícil. Próximo slide, nós temos mais 10 minutos, tá bom? Convertei-vos pela minha repreensão, nós lemos isso aqui. Convertei-vos pela minha. Deus tem que repreender para você se arrepender. Presta atenção, no lugar onde não tem correção, não existe amor, o que existe é bajulação.
O exercício do amor, não se esqueça disso, pelo amor de Deus. O exercício do amor é a correção. Se não tem correção, não tem amor. O que tem é bajulação. Agora, se tem correção, tem amor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que Ele ama. Por que Deus nos corrige? Porque Ele ama. Por que tem que ter correção na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso comportamento, no nosso caráter? Porque o exercício do amor é a correção, irmão. Pelo amor de Deus. Por que o Senhor corrigiu tanto Gabriel quando Gabriel era pequeno? Porque o Senhor o amava. E o exercício do amor é a correção. Glória a Deus. Não tem como, você deixa jogado as tralhas, está tudo espalhafatoso, não tem correção nenhuma, todo mundo aceita o que bem entende. Não existe amor, irmão. Se existe amor, porque existe correção. Pelo amor, isso aqui dói muito a cabeça. Porque Ele converte o nosso coração pela repreensão. Repreender é falar duramente. Repreender é falar duramente. Próximo slide. Repreender é falar duramente. A palavra converter vem do grego chamado epistrefos. Epistrefos. Essa palavra epistrefos significa dar meia volta ou frear bruscamente. Você está indo em uma via e você está indo. De repente Deus vai repreender você nessa volta, porque Ele sabe que para onde você está indo é um abismo. E Ele precisa te repreender na jornada. Para. Agora é a hora que você fala assim: Senhor, aquela repreensão que eu não compreendi lá atrás, anos atrás, era justamente para guardar o meu futuro. Fala sério, Deus nunca bagunçou seus planos, não? Deus nunca quebrou nenhuma embarcação sua, não? Deus nunca te frustrou, não? Do tipo, você recebeu uma palavra, daqui a pouco Ele vem e freia você? E se não frear só você, Ele freia toda a tua casa? Ele freia todos os teus planos? E você fica igual um menino perdido do pai, sem saber o que fazer, para onde ir? Porque Ele decidiu frear você por uma repreensão, e Ele está fazendo justamente isso para você frear bruscamente, porque este caminho que possivelmente é bom para você vai te levar à morte, e Deus tem planos bons para você. A ideia de epistrefos é você estar em uma rota e você frear bruscamente e convergir para algo, convergir para outro lado, porque esse caminho é errado. Está claro aí? Está claro aí? Bora para frente, mais um slide. As 4 barreiras de que o Espírito quebrou. O Espírito Santo quebrou 4 barreiras, de que essas barreiras foram levantadas na história humana. Alguém arrisca dizer que uma barreira de que o Espírito quebrou? O Espírito chegou e falou assim: olha, toda essa arrumação humana que vocês fizeram, toda essa estrutura filosófica que vocês fizeram, ética, cívica, eu vou quebrar agora. Não vai ser mais do jeito que vocês pensam. Ele está chegando, pastora Noemi, com autoridade para quebrar uma estrutura que foi erguida. E vou falar uma coisa para você: se você tem dificuldade, assim como eu tenho, nós temos, vamos pluralizar a expressão. Se nós temos dificuldade de uma coisa, é abrir mão das estruturas que nós construímos. Irmão, a vaca pode tossir, a porca pode torcer o rabo, focinho de porco vira tomada, mas eu não abro mão da estrutura que eu montei. É assim ou não é? É assim comigo? O que acontece contigo de vez em quando? A gente precisa olhar para Noa, não Noa meu filho, Noé na Bíblia, Noé em hebraico, tá? Você olha para Noa, lá na Bíblia, Gênesis capítulo 6, o Noé é o seguinte: vou acabar com a humanidade, mas gostei de você, vou conversar com você. Aí, mãe Iraci, o Noé começou a fazer uma arca, de que os estudiosos dizem de que durou um período entre 90 a 120 anos. Vamos arredondar para 120 anos. 120 anos construindo uma estrutura, para passar 40 dias e 40 noites. Quando chegou o 41º dia, Deus falou assim: desça da estrutura que você montou, porque agora não serve mais. Estou abrindo uma nova estação. E essa estação que eu estou abrindo não te cabe mais com essa estrutura velha, que durou 120 anos para você construir, mas eu quero que você abra a mão dela em 40 dias. Para de graça, tão doido aí atrás da arca de Noé. Como, irmão? Não vai achar nunca. Diga por quê, Gabriel? Porque ele pegou todas as tábuas da arca, toda a madeira, para fazer comida, para fazer sacrifício, para fazer casa, cara. Eu não vou achar nunca. Porque a estrutura que ele demorou 120 anos, que fez uso de 40 dias com 40 noites, para ele não servia mais. Deus falou assim: estou trocando a estação. Estou trocando a estação. Você precisa de uma roupagem diferente. Cabe na tua cabeça isso? Cabe não. Assim como na minha também não cabe.
o Espírito de Deus quebrou algumas barreiras que a humanidade levantou. E até hoje tem esse negócio. Você lembra do grande pregador chamado Martin Luther King? A Adriana pode falar melhor que ela fala inglês, né? Como é que se fala eu tenho um sonho? Em inglês. I have dream. 1963, segregação racial, preto não se juntava com branco. Uma coisa terrível. Um pastor batista decidiu quebrar todas as barreiras raciais e segregaciais com a mensagem de Deus. Na praça de Washington, ele conseguiu colocar 230 mil pessoas, entre negros e brancos, todo mundo junto. E ele começou: eu tenho um sonho de que um dia nós não seremos julgados pela cor da nossa pele ou pelo nosso intelecto, mas nós seremos julgados pela nossa posição, do nosso caráter definido diante de Deus. Agora, como dizia o bom nordestino, isso me arrepia o pelo do braço. Que a gente cria as nossas estruturas, as nossas barreiras, e às vezes o Espírito está batendo, pastor Rodrigo, para quebrar uma estrutura de que não serve mais. Precisa abrir mão de algumas estruturas para que Deus possa trazer estações novas. Primeira barreira de que o Espírito de Deus quebrou. Vai lá, para frente, por favor. Essa barreira aqui é a barreira que estava restrita somente a reis, sacerdotes e profetas. O Espírito de Deus no Antigo Testamento só vinha sobre os reis, sobre os profetas e os sacerdotes. Quando você estuda um pouco disso, é chamado a mesa que Deus servia. A mesa, Shulchan, que eles falam, é mesa de relacionamento. Então Deus servia toda a nação por uma mesa, essa mesa tinha um tripé. Ou Deus movia os profetas, ou Deus movia os reis, ou Deus movia os sacerdotes. E a ação do seu Espírito por intermédio das porções só vinha por intermédio desses homens. Irmão, com ligeiras exceções, você vai ver Deus usando um ou outro ali, mas é raro. Você vê Deus usando Débora, mas ligeiramente. Você vê Deus usando outras pessoas ligeiramente, mas para se perpetuar na história, dentro da historicidade de Deus com o seu povo, para ir para os anais escriturísticos, precisa ser rei, ser sacerdote ou ser profeta. Você não vai conseguir enxergar de maneira clara e contínua Deus agindo sobre toda a carne, porque tinha uma especificação: reis, sacerdotes e profetas. Aí Deus vem dizendo assim, naquele dia eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus está dizendo, essa barreira que vocês criaram, de que eu só posso usar rei, sacerdote e profeta, a partir de que o Espírito chegar no meio de vocês, essa barreira não funcionará mais, porque eu vou derramar sobre toda a carne, tanto os reis, como os profetas, como os sacerdotes, como aqueles que não são profetas, como aqueles que são leigos, como aqueles que não têm tanto entendimento. Eu vou colocar o meu Espírito neles. Vai dizer que você nunca foi surpreendido por alguém que você nunca imaginou ser surpreendido na voz de Deus. Eu já vi história de amigos meus, cara, estava querendo desviar, Deus tomou um bêbado na rua falar comigo. Alguém já viu história parecida? Eu tenho um amigo particular, ele falou que estava triste com algumas coisas, não estava dando muito certo. Ele falou assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou me desviar, eu vou comer o pagote. Esse negócio de ser crente nada. E outra coisa, acabou a bondade, agora eu vou me tornar um Highlander. Olha, eu lembro do Highlander. Vou me tornar um Highlander. Ele está indo, pastor, dele na calçada. Aí o mendigo olhou para ele e falou assim, rapaz, quem disse que tu presta para ser pagodeiro? Quem disse que tu presta para viver desse jeito? Tu nasceu para ser crente, por que tu assentou no teu coração de se desviar? Se tu se desviar, o diabo pega a tua alma, mas eu, Senhor teu Deus, não te quero lá. Um mendigo! Porque você está tão fissurado dentro da sua estrutura, que Deus só vai usar o pastor Edinaldo, o pastor Rodrigo e o Olavo. E Deus está dizendo, eu já quebrei essa estrutura. Eu posso usar o improvável para falar com você. Eu posso usar alguém da tua casa, alguém que não tem tanto entendimento. Eu posso usar para falar com você. Amém. Preciso ir para a igreja, preciso falar com o pastor, preciso falar com o irmão, preciso de uma orientação de Deus. E Deus está falando, eu já quebrei essa barreira. Eu posso tomar qualquer um para falar com você. Porque é isso que a gente precisa entender. Deus não está mais restrito somente a profetas, a reis e sacerdotes. Toda a carne, ele só precisa encontrar no coração desse mundo. Eu tenho uns amigos
que é doido. Eu tenho uns amigos que é doido. Por exemplo, eu já falei para você. Eu tenho um parente a Jesus, né? E ele lendo aqui, e na época ele era meu aluno, né? E ele fez a leitura. Ele disse Santanas a Jesus. Eu baixei a cabeça e fiquei ali quietinho ali. E eu doido para ele olhar para mim para me dizer, mas Santanas não, coloca o acento. Mas é Satanás. Ai meu Deus. E um outro amigo meu foi pregar, pastor Rodrigo. Sabe aqueles camaradas que acreditam em bibliomancia? Aquele camarada que não prepara o sermão, que não busca, que não ora. Aqueles camaradas que só abre aqui, Deus me dá uma palavra. E aí ele caiu, sabe onde, pastor Rodrigo? Ele caiu lá na genealogia do Gênesis capítulo 5. E aí um fulano gerou fulano, e outro fulano gerou fulano, e um fulano gerou fulano, e um fulano veio o Beltrano, o Beltrano veio o Ciclano. Ele fechou assim, tá? Eu sei que é mais para frente, mas eu preguei numa igreja aqui, não vou falar o nome da igreja por ética. Quando eu cheguei lá, o pastor falou para mim que eu subi no púlpito, irmão, e estava sendo filmado, tá? A gente filmando, tudo um negócio profissional, a igreja muito bonita. Subi para o púlpito e ele falou assim, irmão, aqui não sobe mulher, nem montar, tá? Falou desse jeito para mim, meu filho, irmão. Aí eu disse, como é que é? Ele disse, aqui é proibido mulher subir. Eu disse, pastor, quem é que faz a higienização do púlpito? Eu falei assim, as irmãs, mas elas fazem durante o dia. Aí, na hora, irmão Juarez, aí já me deu uma raiva, aí o instinto nordestino veio, tá? Eu falei, agora que eu vou dar uma peixeirada santa nele. O instinto nordestino fluiu em mim. Eu falei assim, pastor, o senhor me desculpa, mas o senhor acha de que o Jesus que passou 9 meses no ventre de Maria, você acha que ele não vai ficar na boca dela? Então elas só são boas para limpar? O senhor acha que o Jesus que ficou 9 meses no ventre não pode ficar na língua dela? A partir daquilo ali, aí ele olhou para mim, irmão Juarez, falou, mas é regra. Eu disse assim, bicho, aqui nunca mais eles me trazem aqui. Aí eu já estava com raiva mesmo, irmão Juarez. Aí eu já mandei a mensagem, falei de que Deus usava todo mundo, porque o Espírito veio sobre toda a carne, e agora não tem restrição. Se tiver restrição, não existe a essência de Deus. O que existe são doutrinas humanas, doutrinas legalistas de pastores, porque o Espírito de Deus vem sobre toda a carne, e agora mulher, jovem, adulto, prega todo mundo! E ele só me olhando e filmando lá. Eles não podem nem botar no YouTube mais. Você consegue entender, irmão? Então, primeira barreira, essa barreira de que Deus só se manifesta sobre os líderes. Irmão, Deus pode usar qualquer um. E quando eu falo qualquer um, para te repreender, tá? Porque posso falar, senhor? Posso falar, Gabriel? Diga, pode lá. Pode. Até o diabo, irmão, para usar o animal, ele procurou o mais sagaz, o mais habilidoso. É porque na cabeça nossa está assim, Deus pode usar qualquer um. Mas usar qualquer um para quê? Para repreender, para trazer uma correção. Usar de maneira clara, coesa. Deus não vai usar qualquer um, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Porque essa ideia que Deus vai usar qualquer um é uma ideia nossa. Até o diabo, para usar alguém, ele busca habilidade. Você acha que Deus não vai buscar? Para de graça. É por isso que existe dom aí, talento dentro de você, de que se você reconhecesse, se você trabalhasse, você ia ser um tiranossauro rex da fé. Só olhar, eu sou bom no quê? Eu sou bom no quê? Eu sou bom no quê? E aí quando você reconhece a sua habilidade, você trabalha isso, acabou, né? Próximo slide, bora para a próxima barreira, só tem mais 3 e a gente vai embora. Quebra uma barreira de gênero. Pera lá, ó. Gênero, aqui eu vou falar, gênero hoje até complica, né? Gênero, crise de gênero. Irmão, para de graça. Ordem cromossomial define a sexualidade humana. É XX ou XY. Não existe mutação na ordem cromossomial humana. Porque eu sou um homem e me sinto mulher. Irmão, você pode se sentir um elefante, uma zebra, mas a sua ordem cromossomial não muda. É XX ou XY. Não tem como mudar, pelo amor de Deus. Tem pastor que tira até o microfone para falar essas coisas. Não, irmão, você pode falar abertamente. O Código da Constituição Brasileira, o Código 5º, inciso 7º, diz de que eu tenho liberdade filosófica para tratar qualquer tipo de assunto sem ser impedido judicialmente. A igreja não tem acesso a isso. Posso falar abertamente, então eu não posso usar essas palavras pejorativas, que isso pode me enquadrar em um crime. Mas posso falar abertamente de homossexualidade. Então, gênero é definido por XX ou XY. XX, mulher. XY, homem. Agora XY maiúsculo, macho.
É aqueles machos que não olham assim, né, quando pisa no cocô, né? Aquele camarada que pega, é o Satanás do inferno, fez eu pensar que você tá vendo. É sério. XX é quando aquela mulher que derruba uma coisa, ela não faz isso. Ó. XX maiúsculo. Não é aquela coisa espalhafatosa, sabe? Tá entendendo? Tá vendo o desenho que eu estou montando, Gabriel? Tudo moldado pelo Espírito de Deus, irmão. Ah, de graça. Então aqui, é essa quebra de barreira de gênero, porque presta atenção, no Antigo Testamento, a grande manifestação do Espírito de Deus só vinha sobre o quê? Só sobre os homens. É raro as exceções que você vê Deus usando uma mulher. Você sabe por quê, pastor Rodrigo? Porque o judeu dizia assim, olha, tudo que a gente tinha no jardim da mulher foi tu que fez a gente perder. Eles culpavam a mulher, você pode ler. Irmão, quando Jesus surge no cenário, Jesus surge defendendo o cenário da ala feminina. Já prestaram atenção nisso? E posso falar, em Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante, diz que quem mantinha o ministério de Jesus eram as mulheres. Por quê? Porque ele passou a defender as mulheres. Então você imagina, Deus, na cabeça do judeu, Gabriel, perdemos o jardim por causa dela, porque o jardim é delícia, era salvação, era a presença de Deus. Aí no Novo Testamento Deus falou assim, vocês acham mesmo que vocês perderam o jardim por causa dela? Pois eu vou quebrar essa ideia boba de vocês, eu vou colocar o jardim dentro dela. Ah, para de graça, irmão, é Jesus nascendo da Maria. Não, porque os crentes maltratam demais Maria, né? Maria é uma santa mulher de Deus, irmão. A própria Maria, porque os camaradas, eles veem a Bíblia, pastor Rodrigo, eles não fazem uma interpretação correta. Maria diz, eu sou tua serva. Serva, a Maria é serva como qualquer outra. Ela foi agraciada, dentre tantas outras virgens que tinha Israel, ela foi agraciada. E ela falou assim, eu sou tua serva, que a tua vontade de ser feita em mim. Isso aqui constrange qualquer um, sabe por quê? Porque Maria está dizendo assim, olha, eu tenho um plano de casar, eu tenho um plano de ter uma boa reputação, eu tenho todos esses planos. Mas é o seguinte, se é o Senhor que está falando, eu jogo meus planos para lá. E fico com os teus. E aí você aconselhando Deus na sua oração, ô Senhor, faz desse jeito, do tipo dizendo assim, Senhor, essa ideia do Senhor até é boa, mas deixa ela de canto, faz desse jeito aqui. Vai dizer que você nunca aconselhou Deus nas suas orações. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma vontade absoluta, mas faz desse jeito aqui, porque esse jeito do Senhor não é muito agradável para mim. E é onde que a gente acaba que se perdendo na jornada. Então aqui, essa autoridade que Deus dá agora para os homens e para as mulheres é para anunciar o seu reino. Não é mais só sobre os homens, tá? Não é mais só sobre os homens, agora é sobre as duas alas, tanto feminino como masculino. Tem liberdade de buscar, é só querer, é só querer. Deixa eu repetir, Deus não força a barra por ninguém, irmão. Se você quiser, Ele está contigo. Se você não quiser, problema seu. Eis que coloca a vida e morte diante de você. Você que escolhe. Ele que disse, pastor Rodrigo. Ele que disse, o diabo. Não, o diabo é você. O diabo está bravo comigo, porque o devorador entrou na minha finança. Irmão, se o devorador tivesse acesso físico a você, ele pegava cheque contigo. Porque até ele gostaria de saber como que se devora uma coisa tão violenta e tão rápido. A gente quer terceirizar a responsabilidade que é nossa para o diabo e para outras coisas. Não é a gente. Tá bom? Próxima barreira que nosso horário já está sendo, tá? Velhos e jovens. Aqui chegou uma parte que eu gosto. É a quebra da barreira geracional. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto demais, é de conversar com gente velha. Rafael, me sinto tão bem. Sabe por quê? Porque eles têm uma experiência de vida tão violenta. Vocês lembram da guerra, Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, Hitler, o tirano, campo de Auschwitz, colocava-se container, colocava-se os judeus dentro dos containers e deixava dias e semanas sem comer e sem beber. Os soldados alemães vinham com água e os judeus abriam a boca, todos magros, debilitados, para tentar pegar um pouco de água. Os soldados alemães jogavam pães e os judeus brigavam por um pedaço de pão. Hitler ordenava colocar gasolina na veia dos judeus, partir a cabeça, grudar na cabeça de outra criança, uma atrocidade violenta. Tem uma história que está aí no YouTube, se vocês quiserem ver, de uma sobrevivente dos campos de concentração de Auschwitz. Ela disse de que, muito debilitada, uma jovem, ela era jovem, tinha 14 anos, estava num container cheio de jovens, de adultos, jovens, velhos, e ela falou que tinha um ancião sentado porque não tinha mais força. Quando os soldados vieram, que jogaram os pães,
caiu um pedaço de pão. Ela fala que era mais ou menos 1 quilo de pão. Ela pegou aquele pão, o irmão Juarez, colocou dentro da blusa e se encolheu para ninguém ver. Quando todo mundo se acalmou, quando todo mundo dormiu, ela tirou o pedaço de pão e veio para aquele senhor e depositou nos pés deles e saiu. O velho falou assim: o que você está fazendo, minha filha? Aí a menina disse: é porque a Bíblia disse que eu preciso, a Bíblia não, né? A Torá, ela falou a Torá, é porque a Torá diz que eu preciso honrar suas cãs. Provérbios 16:31, se não me falha a memória, diante das cãs brancas todos devem se prostrar. Cãs é cabelos brancos, experiência. A senhora acredita de que por aquele ato daquela menina ela saiu intacta do container e sobreviveu a todas as atrocidades de Hitler? E ela disse: eu só sobrevivi porque Deus teve misericórdia de mim pela minha honra a um ancião que estava na minha frente. Aí essa geração de hoje aí que tu vê, não respeita. E aí, tiozinho? E aí, meu velho? Qual é que é, tio? Ah, pode de graça. Pode de graça. No lugar onde tem adulto, criança não fala. Não, você não pode, não me acha ríspido, não me acha grosseiro, não. É bíblico, irmão. Numa casa onde tem adulto, criança não tem voz. Você acha mesmo, é Sansão que fala assim: Senhor, é Gideão, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Menor ali não é estatura, pastor, o senhor sabe. Menor ali significa dizer de que ele é o menor da casa, em questão de idade. Eu falo assim: Senhor, eu sou o menor da minha casa, não tem como. Senhor, tem uma regra. Você está conseguindo entender? Então, barreira geracional. Deus faz uma inclusão geracional. É jovem, é velho, o Espírito vai dar de igualdade para todos vocês. Ah, de graça, rapaz. Você pode ser doutor, irmão, você pode ser advogado, você pode ser psiquiatra, você pode ser médico, você pode ser agrônomo. Entrou por aquela porta, acabou, a patente lá fora. Entrou, a patente é serva, a patente é serva, a patente é serva, a patente é serva. Porque o Espírito, quando ele vem, ele não mede mais ninguém pela sua posição intelectual. Agora, é disposição e inclusão geracional. Ah, fala de graça. Ah, eu quero minha panela é a panela dos jovens. É porque, na verdade, com os velhos está a experiência, a sabedoria, e com os novos está a força e a visão do futuro. Essas duas coisas precisam estar ligadas. Paulo disse: Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo está dizendo: eu estou pregando Cristo agora, mas Cristo em vocês, que estão me ouvindo, que são mais novos do que eu, é a esperança disso ser progredido para frente. Posso falar ou não? Posso ou não, pastor Rodrigo? Tem pai que tem dificuldade de segurar o filho no altar. Diga: por quê, pastor Rodrigo? Não ensinou o filho a carregar lenha para o altar. Se você colocar lenha nas costas do seu Isaac antes de chegar no altar, você não vai ter dificuldade nenhuma de colocar ele no altar. Agora você quer ver o filho espernear? Não quero igreja, negócio de igreja. O pai não ensinou ele a carregar lenha, rapaz. Não ensinou ele a ter responsabilidade. Pegou? Isso aí machuca, não machuca não? Não ensinou a criança a ter responsabilidade. Vai ter dificuldade de segurar a criança no altar, porque você não ensinou ele a carregar lenha para o altar. Ah, para de graça. Último para nós ir embora. Não, irmão, você me avisa, gente, é 9h20. Dá um toque minha aí, a última. Servos e servas. Quebra a barreira social. O Espírito Santo, quando ele veio, de forma clara, ele atuaria sobre todas as esferas, sobre todas as áreas sociais. Ele usa o rico, mas ele usa o pobre. Ele usa o leigo, mas ele usa o doutor também. Agora ele quebrou todas as barreiras sociais. Agora não é mais só sobre reis, não é mais sobre a patente dos sacerdotes. Não, irmão, agora ele quebrou a barreira, ele quebrou. Deus pode usar um médico refinado para fazer uma cirurgia que é quase que impossível, mas Deus pode usar alguém leigo para trazer uma palavra para a senhora dizer: está curado do câncer. Ele pode fazer, ele não se prende mais a nenhum lugar. Ah, paz e graça, irmão. Isso aí choca a nossa cabeça. Está claro aí? Ficou claro aí? Ficou ou não ficou? Então, para a gente ir embora, o último slide, Gabriel. O Espírito Santo traz unidade entre todas as classes, nações, povos e raças. Não gosto de você. Pode ter certeza, tem nada de Deus ali. O que tem ali é o espírito chamado apartheid, que é ocasionado por uma segregação racial. Segregação racial é algo produzido pela minha mente, não produzido pelo Espírito de Deus.
Porque a partir do momento que eu tenho meus partidarismos, gosto desse, não gosto desse, já não há mais uma atuação do Espírito em mim. O que há é uma atuação soberba, individual, particular. Não, irmão, pode vir. A mesa cabe todo mundo. Tem problema nas pernas? A mesa cobre a sua deficiência. Você está vindo ao debate? Vem para a mesa. Ele coloca todo mundo em unidade. Todo mundo. Porque você acha que a igreja que acredita no mesmo Jesus, lá no Japão, é a mesma igreja que acredita em Jesus aqui no Brasil. Por que isso? É porque é o Espírito que faz isso. São nações diferentes, etnias diferentes, raças diferentes, mas estão todas unidas pela ação do Espírito. Ficou claro? Você entende que a gente precisa do Espírito na nossa casa? Porque senão a gente vai ficar soberbo, a gente vai ficar egoísta, vai ficar com os ombros erguidos, a gente vai empunhar os punhos, vai querer brigar. Se a gente não tiver o Espírito Santo com Deus, a gente vai fazer um monte de coisa esquisita, e coisas esquisitas que vão perdurar para a vida toda. Mas se a gente tem o Espírito de Deus, a gente baixa a guarda. E a gente diz: eu quero voltar. Eu quero me realocar no teu plano. Amém? Na próxima aula nós vamos falar sobre